Amém? Amados, vamos então dar continuidade aos estudos que nós estamos fazendo acerca dos discípulos. Hoje nós vamos falar sobre Mateus. E sinto muito em dizer, não é igual The Chosen. Ele não era autista, ele não é fofinho, ele não era legalzinho. Amém? Vamos aprender algumas coisas acerca de Mateus aqui, sobre a vida de Mateus, sobre o chamado de Mateus. Assim como nós temos feito ao longo desses estudos, aprendendo um pouco mais e se aproximando um pouco mais do que eram os discípulos. Abra suas Bíblias comigo em Mateus 9:9. Evangelho segundo escreveu o próprio Mateus 9:9. Amém? Vai rolar ali, irmão? Bom, vou ler aqui também, é um texto pequeno, os amados me seguem aí, ou acompanham quando aparecer ali. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse: Segue-me. E ele levantou e o seguiu. Só até aqui. Toda vez que nós ouvimos falar de Mateus, nós ouvimos falar que Mateus era publicano, o cobrador de impostos. Nos outros evangelhos, alguns dos evangelhos, ele é chamado de Levi. Também é sobre ele que está falando, sobre Mateus. Há alguns estudiosos que dizem que ele tinha dois nomes, e outros dizem que Jesus o chamava de Mateus. Tanto que ele preferiu usar esse nome quando ele escreve esse evangelho, ele propriamente se denomina Mateus, ele preferiu usar esse nome. Então acredita-se na maioria dos teólogos que foi o próprio Jesus que nomeou ele como Mateus. Assim como trocou o nome de Simão, o que Jesus tinha o costume de fazer. Mas quando nós falamos de Mateus, e eu preciso aprofundar nesse assunto, que nós falamos que ele era republicano e cobrador de impostos, passa muito a desejar o que de fato significava naquela época ser publicano e cobrador de impostos. O fato de Mateus ter ouvido de Jesus apenas, siga-me, e ele saiu e seguiu. Mateus foi o único discípulo que foi chamado por Jesus sozinho. Os outros discípulos você vai ver que Jesus chamava meio que no agregado. Estava 3, 4 ali, Jesus foi chamando, foi passando e foi levando. Esse Jesus chamou sozinho. Ele estava trabalhando, estava vamos colocar numa cabine, vamos imaginar assim, sentado à beira do porto, esperando os navios que entravam e saíam, para ele cobrar os impostos do que estava chegando na cidade. Então ele estava ali trabalhando e Jesus passa e apenas diz: siga-me. Ele fala: ok, levanta e vai. E isso não pode passar despercebido. Para alguém simplesmente ouvir siga-me, levantar e sair, existe um contexto histórico por trás disso. E é isso que eu quero me aprofundar um pouco com vocês. Ser um publicano, ser um cobrador de impostos, na época de Jesus, era algo muito ruim. Ele era considerado um corrupto, um ladrão, um defraudador. Era isso que eles eram considerados. Porque eles eram do povo, eles eram judeus, que eram estudados, ele provavelmente era muito inteligente, muito estudado, e aí os romanos chamaram ele para trabalhar, e ele vai trabalhar para os romanos. Então os romanos usavam o próprio povo judeu para extorquir o próprio povo. E como que acontecia essa extorsão? Por que eu posso afirmar que eles eram ladrões, que eles roubavam o povo? Porque era assim, se Pilatos tivesse colocado lá, o imposto sobre a carga que você está entrando aqui é de 10%. Ele teria que cobrar 15% para ele receber 5%. Então ele cobrava mais para que ele pudesse receber. Mateus provavelmente era muito rico, tinha muito dinheiro. Era assim como Zaqueu, quando nós ouvimos falar que Jesus foi até a casa de Zaqueu e Zaqueu era cobrador de impostos. Lembra que Zaqueu diz assim: eu vou dar metade do que eu tenho, e ainda se eu defraudei algum irmão meu, eu vou devolver 4 vezes mais. Vocês imaginam o tanto de dinheiro que você tem que ter para devolver 4 vezes mais para uma população de uma cidade inteira. Porque ele cobrava a cidade inteira. Então Mateus provavelmente era muito rico, tinha muito dinheiro, porém carregava sobre si essa incumbência de defraudar o povo, de roubar o povo.
Nós precisamos entender no contexto em que os romanos haviam invadido Israel e tomado posse de Israel, e aonde aplicava a cultura de Israel, e quem reinava sobre Israel eram os romanos. Então, os romanos pegavam os próprios judeus, como eu disse, e colocavam contra os judeus. A cultura diz que quando Mateus passava no meio do povo, as pessoas cuspiam nele, as pessoas xingavam ele, as pessoas maltratavam, ele era excluído. Ele tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Ele era rico, poderoso, sentava entre os grandes, muito provavelmente ele tinha seguranças, ele era cercado por seguranças para sair da sua casa e ir até a casa aonde ele cobrava, até o lugar de receber. Muito provavelmente ele ia cercado de segurança. Então, eu quero muito contextualizar a situação em que Mateus vivia. Então, ele era rejeitado pelo seu povo, muito provavelmente excluído pela sua família, porque ele tinha que cobrar impostos até mesmo da sua família. Ele não poderia escolher de quem ele iria cobrar. No máximo que ele iria fazer é não cobrar mais para tirar o dele, mas ele tinha que cobrar impostos da sua família. E para um judeu ser separado da família é muito doloroso. Eles têm os costumes deles, eles têm o sábado, o Shabá, que eles passam com a família, eles têm os momentos de refeição com a família, eles têm uma cultura muito forte, muito agregada junto à família. E muito provavelmente, isso que eu estou dizendo é baseado nos estudos que eu li sobre os publicanos e os cobradores de impostos. Muito provavelmente ele era excluído da família dele. A família dele, se ele tivesse irmãos, os irmãos não congregavam com ele. Se ele tiver pai e mãe vivos ainda, porque a Bíblia só fala do pai, que ele era filho de Alfeu, se ele tiver pai e mãe vivos ainda, ele não tinha participação com isso. Então Mateus tinha uma vida perfeita, mas uma vida solitária. Ele tinha toda a riqueza que era possível para um judeu que trabalhava para um romano, porque obviamente Roma segurava para que eles não fossem muito ricos, mas ele era mais rico que seus iguais, mais rico que seus pares, porém não tinha amigos, não tinha ninguém ao redor dele. As pessoas que estavam ao redor dele eram as pessoas que faziam a segurança dele para que ele cobrasse os impostos. Eu quero que você imagine essa realidade. Eu quero que você imagine alguém que levanta todo dia de manhã para ir trabalhar e no caminho do trabalho ele é cuspido, ele é xingado, as pessoas falam mal dele, as pessoas viram as costas para ele. Aonde ele passa, muito provavelmente pela cultura, os judeus viravam as costas e cuspiam no chão, que era uma forma de escrachar os publicanos e os cobradores de impostos. Nós vamos ver mais para frente o que acontece a partir disso. Então eu quero que você realize essa pessoa. Não realize o Mateus, o The Chosen, que é aquele rapazinho legal, simpático, né? Eles pegaram e fizeram Mateus, o The Chosen, no espectro autista, porque o diretor do The Chosen tem um filho autista e ele queria, de alguma forma, fazer uma menção sobre essa categoria, essas pessoas que nascem nesse espectro. Então, ele fez essa homenagem. Então, não é histórico, não é pesquisado, muito pelo contrário, provavelmente Mateus era o mais inteligente de todos os discípulos, devido à formação que ele teve para ser um cobrador de impostos e um publicano. Ele tinha que fazer conta, ele tinha que escrever. Tanto que o texto, o Evangelho de Mateus é o único evangelho que fala sobre o Sermão da Montanha. Foi só ele que escreveu sobre a única pregação de Jesus que está citada na Bíblia. Foi ele que escreveu. Ele escreveu a maioria dos milagres que aconteceram acerca de Jesus. Ele queria mostrar nos textos do Evangelho de Mateus, um Jesus que vinha salvar, que vinha curar, que vinha restaurar e que não fazia acepção de pessoas. Então ele escreve muitas das parábolas que Jesus pregou sobre a acepção de pessoas. Foi ele que escreveu, porque ele queria destacar isso no livro. Então por isso Mateus era dessa forma. Mas voltando um pouco aqui sobre a rotina de Mateus, até que nós chegamos nesse ponto. Então Mateus ele tinha essa rotina. A rotina dele era sair da sua casa, ir até o seu trabalho, cobrar do seu povo algo ilegal, algo caríssimo, altíssimo,
que tirava todo o lucro e todo o suor do trabalho do seu próprio povo. Depois ele voltava para sua casa, contava essas moedas, dava conta dessas moedas ao que estivesse acima dele, e no dia seguinte ele repetia. Então essa é a rotina que Mateus tinha. Essa era a rotina em que Mateus vivia. Nós não vamos falar muito sobre Mateus, a não ser os textos que eu vou citar, e os textos que o chama de Levi, mas eles se repetem, então falam sobre o mesmo acontecimento onde nós vamos chegar, porque Mateus, depois que ele tem esse encontro com Jesus, que Jesus chama, e ele simplesmente vai, ele ganha, no decorrer dos séculos e depois da sua história começar a ser acompanhada, o nome de Mateus o Evangelista, porque a história diz que ele morreu fazendo a obra do Senhor, evangelizando, muito provavelmente na Etiópia, mas não é muito certo o local onde ele foi martirizado, mas ele foi assassinado pela palavra, pregando a palavra do Senhor. Então ele é chamado de evangelista. Por que eu criei todo esse pano de fundo para vocês entenderem? Porque não é normal que alguém passe diante de outra pessoa e só fale assim, siga-me, e essa pessoa levanta e vai. Não é normal que isso aconteça, a não ser que essa pessoa esteja cansado do que está vivendo. A não ser que essa pessoa esteja estupefato, esteja cheio daquilo que vivia rotinamente, cotidianamente, fazendo essa rotina que eu estou dizendo, da casa para o trabalho, sofrendo humilhações, não tendo amigos, não tendo ninguém ao redor, não tendo ninguém ao seu lado, não tendo nem a família do seu lado. Então Mateus era um homem solitário, porém rico. Era um homem excluído, porém tinha muito dinheiro. Era um homem que era rechaçado pela sua família e pelos seus amigos, mas era amado pela corte, era amado por Roma, era amado por aqueles ao qual ele dava lucro. Então toda vez que você lembrar de Mateus agora, você imagine esse Mateus na sua cabeça. Imagine alguém que já está cheio do que vive, já está cheio do que faz, e que só precisa que alguém passe e diga, siga-me, e ele vai. E isso repete na nossa rotina, isso repete no nosso cotidiano. Por mais que nós já estamos aqui, o Senhor já nos chamou, e nós já viemos, muitos de nós podem estar cheio da nossa rotina, já pode estar vazando pelo ladrão de tanta coisa para resolver. Tanta coisa que nos enche e nos separa dos amigos. No caso de Mateus, o que separava dos amigos, da família, era a profissão que ele tinha escolhido. No nosso caso e no seu caso, eu não sei o que te separa dos seus amigos ou do que te separa da sua família, mas muitas das vezes são as nossas escolhas. São escolhas que nós fazemos, e quando eu digo isso não é sobre seguir Jesus, é antes disso, escolhas que nós fazemos e que nós nos afastamos de quem de fato nós temos que alcançar. Se nós continuarmos o texto, e nós vamos continuar, nós vamos ver que mais para frente, Mateus faz um jantar na sua casa. E quando ele faz um jantar na casa dele, ele faz algo magnífico. Algo que traz sobre ele o nome de Mateus Evangelista. Algo que faz com que eu entenda o que de fato um coração grato por ser resgatado tem que fazer. Mateus chama seus amigos para esse jantar. Ele chama mais cobrador de impostos e mais publicanos. A partir do momento que Jesus chama ele, a Bíblia não fala no decorrer do caminho, mas logo em seguida, no próximo texto, já no versículo 10, a Bíblia diz que eles estavam num jantar na casa de Mateus, aonde estava cercado de publicanos e cobrador de impostos. E aí algumas pessoas que estavam ao redor ainda questionam, falam assim, o mestre de vocês senta com publicanos e cobrador de impostos? Olha como eles eram excluídos. Olha para você ver, alguém está vendo Jesus dentro da casa de Mateus, essa pessoa está dentro da casa de Mateus e tem a capacidade de falar para Mateus, o mestre de vocês senta com publicanos e com cobrador de impostos? Então ele era totalmente excluído de tudo, até daqueles que frequentavam a casa dele. Só que Mateus faz algo aqui que talvez seja o que está faltando para a nossa geração, o que está faltando para nós, o que está faltando para mim e para você.
Mateus, assim que ele é resgatado por Jesus, assim que ele entende o chamado de Jesus, ele levanta e sai daquela vida. No livro de Marcos diz que ele deixou tudo. No livro de Mateus ele não fala isso, mas Marcos diz, e ele deixou tudo e o seguiu. Muito provavelmente ele teve que deixar tudo, porque a casa que ele morava era fornecida por Roma. O trabalho dele, obviamente, ele acabou de ser demitido. Se ele saiu dali, ele foi demitido. Então ele perdeu o trabalho, perdeu a casa, perdeu um pouco de pessoas que andavam ao redor dele, porque agora ele já não está mais do lado dos que cobram, ele está do lado dos que vão pagar. Então, provavelmente, as pessoas que estavam ao redor, ainda que fossem só por causa do dinheiro, também os deixou. Mas mesmo ele perdendo tudo isso, a primeira atitude dele, a partir do momento em que Jesus o chamou, ele faz um jantar, chama seus amigos e apresenta Jesus. Isso nos ensina muito, isso fala muito sobre nós. Os nossos pares, aqueles que eram como nós, aqueles que andavam com a gente antes de nós conhecermos Jesus, já sabem que nós somos crentes, já conhecem Jesus. Em algum minuto nós fizemos isso. Eu falo por mim, eu nunca fiz. Em algum minuto você fez um jantar na sua casa, chamou aqueles amigos que ainda estão no mundo, falou, senta aqui que eu quero te apresentar Jesus. Olha o risco que ele correu. Ele poderia ter falado, eu acabei de sair dessa vida, acabei de sair desse meio, não quero isso para mim. Mas a ideia não é essa. A ideia é que foi me apresentado um Jesus que salva, um Jesus que cura, que restaura, um Jesus que não vai olhar para os meus pecados, um Jesus que não vai cuspir em mim, um Jesus que não vai olhar pela minha escolha da minha profissão, ou pelos impostos, ou por eu trabalhar em Roma, um Jesus que vai só olhar para mim como um filho e vai cuidar de mim. Então eu preciso que outras pessoas conheçam esse Jesus. E ainda assim ele corre o risco e enche a sua casa de publicanos e de cobradores de impostos. Lembra que eu disse? Eles eram ladrões, conhecidos como ladrões. Eles eram a ralé, no sentido de os judeus odiavam plenamente eles. Ele saiu desse meio e ele podia nunca mais voltar. Mas quem recebe do Senhor algo e guarda para si mesmo? É impossível. É impossível que nós tenhamos recebido o perdão de Jesus e tenhamos sido resgatados e nunca vamos contar isso para ninguém. Nunca vamos falar para nenhum dos nossos amigos o que aconteceu. Esse é o maior exemplo que Mateus pode deixar para a Bíblia. É o maior exemplo que ele pode deixar para a vida. Sabe por quê? Porque Mateus ele não tinha para onde voltar. Lembra quando eu contei a história de Pedro? E Pedro, depois que ele negou a Jesus, ele voltou a pescar novamente. E aí Jesus foi encontrar ele lá pescando. Mateus não tinha para onde voltar. Mateus fez uma escolha e a única escolha. Eu vou seguir a Cristo e pronto. Não tem como voltar. Ele foi demitido. Ele era odiado por um lado, agora ele era odiado por outro. Então ele teve que de alguma forma falar, agora é só isso que eu tenho. É só Jesus e pronto. Mas a gente não presta atenção quando a gente fala esse tipo de frase. Você já pensou nisso? Quando tem alguém doente ou quando tem algum familiar no hospital, a gente fala assim, agora é só Deus. Só que a gente fala no sentido de que acabou, de que não tem mais nada para fazer. A gente não fala no sentido de que se é só Deus, o milagre já está feito. Se é só Deus, a decisão é a melhor. Se a decisão é que o Senhor leve o meu ente querido, vai ser a melhor. Vai doer, mas vai passar, porque Deus achou por bem levar. Se for da vontade de Deus que seja curado, vai ser curado. Mas é a vontade de Deus. Então quando a gente chega ao ponto de dizer assim, agora é só por Deus. Às vezes a gente fala muito, querendo dizer assim, acabou todas as esperanças. Acabou tudo que a gente poderia fazer. Não tem mais nada que possa fazer. Agora é só por Deus. Oxalá a gente diga isso antes de chegar no final de tudo. Diga isso quando teu filho ficar doente, teu marido, a tua esposa. Quando a primeira dorzinha de cabeça começar, já põe a mão na cabeça e fala, agora é Deus. Agora é só por Deus. Já no início, não é no fim. Nós falamos na reunião de homens sobre o quanto nós devemos a Deus.
que é só pela misericórdia dele de nós estarmos aqui. O irmão deu um testemunho maravilhoso aqui, contando um pouco da história dele. Eu falei um pouco da minha, sobre a misericórdia de Deus que faz com que nós estejamos aonde estamos e da forma que nós estamos agora. É só a misericórdia de Deus que nos traz até aqui. Mas depois que nós somos resgatados, depois que o Senhor passa pelo nosso caminho e diz, siga-me, e aí você decide, eu vou seguir. Você levanta e você segue, você se batiza, e até hoje você está caminhando. Mas eu quero fazer uma pergunta para você e para mim hoje. Quando que nós vamos fazer um jantar? Quando que nós vamos convidar pessoas para conhecer o Cristo que nos resgatou? Quando que nós vamos passar a mostrar para as outras pessoas o que Ele fez em nossas vidas? Quando a nossa vida vai passar a impactar, não pelo nosso passado, não pelo que nós fazíamos, mas pelo que nós vamos fazer a partir de agora, depois que o Senhor nos resgatou. Eu acho muito bonito quando alguém sobe pregar e fala assim, ó, eu fumava, eu roubava, e eu subia, e eu ia no morro 4 horas da manhã buscar droga, e eu ficava dançando até 10 horas da manhã do outro dia, e eu ia pro bailão, e eu ia... E agora? O que você está fazendo agora? Depois que isso acabou, amém, é bonito o teu testemunho. Jesus te resgatou assim como resgatou eu. Também passava 3, 4 dias na balada. Mas agora, depois que Ele me resgatou, o que eu estou fazendo? Mateus nos ensina o que fazer. Acaba de ser resgatado, meu querido, vai resgatar. Você é resgatado para resgatar. Você não é resgatado para ficar parado. Mateus nos ensina isso. Nós precisamos, a partir do momento em que Deus nos tira de onde nós estávamos, nos coloca em outro lugar, nós precisamos tirar pessoas de lugares que estão. É por isso que você tem um testemunho. É por isso que existem seus pares. Por isso que existem pessoas que passam pelo que você passa. Pode parecer até egoísmo eu falar isso, mas cada luta que você passou, se ela não tiver o propósito, cada dor que você passou, não tiver o propósito de ajudar outra pessoa que está passando pela mesma dor, você passou ela em vão. Você sofreu ela à toa. Porque no máximo quem aprendeu com ela foi você. Você precisa, a partir do momento em que você passa por algo, você precisa ensinar um próximo a como passar por isso, ou como não passar, que é melhor ainda. Melhor que as pessoas aprendam com os seus erros, do que com os próprios erros dela. É isso que eu e a Rafa, a gente tem vivido ultimamente, sempre que nós pisamos em algum lugar que a gente ainda não conversou sobre o que vamos fazer, eu aconselho ela me aconselha, nós pensamos, vamos fazer a partir disso agora, a gente precisa mudar isso aqui, a gente precisa pensar diferente nisso, agora nós temos que pensar de forma diferente nisso aqui, buscando todo o tempo uma mudança, buscando todo o tempo um posicionamento. Crente não é chamado para ficar parado, crente não é resgatado para ficar dormindo, nós precisamos ter esse mover. Entenda o que eu estou dizendo para você, eu não estou aqui trazendo uma palavra dizendo assim, está todo mundo parado, está todo mundo quieto, não. Eu estou trazendo um exemplo de um discípulo. Se você acha que deve seguir, amém. Se você acha que não deve seguir, a palavra do Senhor vai chegar a quem está ao teu redor. Porque a palavra do Senhor, a própria Bíblia diz que se nós não pregarmos, as pedras falarão. Então, se você ficar mudo e não falar para quem está ao seu redor, é uma pena, mas amém, alguém vai ser levantado e vai falar. Ou até mesmo as pedras falarão. Mas eu queria que fosse você. Eu queria que fosse eu. Eu queria que esse alguém fosse alcançado o mais rápido possível. Até hoje mesmo eu estava ouvindo um trecho de um estudo, e o rapaz falou assim, que a aeromoça chegou até o rapaz que estava voando, o homem estava voando, e a aeromoça chegou e falou assim, o senhor vai querer jantar? Aí ele disse, mas quais são as opções? Ela falou, sim ou não. A opção é essa, quer jantar ou não. Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Quando você foi resgatado, existe 2 opções para você. Resgatar ou não resgatar. Não existe outra opção. Não existe a opção de ficar parado. Não existe a opção de não fazer nada. Não existe a opção de dar um passo atrás. Não existe a opção de se omitir da obra do Senhor na terra. Porque nós fomos chamados para cuidar do que é de Deus. E o Senhor cuida do que é nosso. Então só existe uma escolha. Só existe um posicionamento. Mateus entendeu isso logo de exato. Mateus não pensou 2 vezes.
A partir do momento que ele foi resgatado, ele partiu resgatar novamente. E nós estamos falando do pior tipo de pessoa. Por que eu quis contar a história de Mateus antes de falar das coisas boas que ele fizeram? Porque talvez na história dele você se encontre e você se encaixe também como alguém que foi excluído, como alguém que foi rejeitado, como alguém que os seus pares não querem te ver mais, que a sua família não conversa com você, que você não tem amigo, ou que você só está cercado de pessoas porque você tem um pouco de dinheiro, porque você tem um status, porque você consegue algumas coisas mais fáceis, e aí você está cercado de pessoas ao teu redor. E essas pessoas estão do seu lado porque sabe que você vai dar acesso, que você vai ajudar em algo. Eram as pessoas que estavam ao redor de Mateus. Agora você tem duas opções: permanecer sendo sugado por essas pessoas e deixar essas pessoas afastadas de você e longe de você, ou fazer como Mateus. Entenda a analogia: fazer um jantar. Sentar, conversar, contar o que Deus fez na sua vida, contar o que Deus fez através de você, que eu tenho certeza que Deus já fez algo através da sua vida. Não existe um crente que não tenha orado e o Senhor não tenha respondido aí. Pode não ter respondido diretamente, nós falamos sobre isso também, sobre a filha da Andressa, né? Quando a igreja toda estava orando, vocês lembram? A igreja toda orando pela filha da Andressa. Nós orávamos na quarta, nós orávamos na segunda primeiro, depois na quarta, depois nós orávamos no domingo. E tudo que tinha, que nós íamos fazer, falava da filha dela primeiro, orava pela filha dela primeiro. No grupo de oração era a filha dela, no grupo da igreja era a filha. A igreja estava movendo para algo, para orar por uma pessoa, por um bebê. E alcançou o milagre. Esse bebê veio ser apresentado aqui. Talvez ele nem estivesse mais no nosso meio, mas o Senhor teve misericórdia e ele foi apresentado aqui. E toda vez que o pastor falava sobre isso aqui, e nós orávamos, o pastor falava assim: e eu tenho certeza que ele ainda vai ser apresentado aqui, a bebê. E aconteceu isso. Ela foi apresentada aqui, porque a igreja toda estava convergindo para um lugar só em oração. Por que eu usei esse testemunho novamente? Nós precisamos convergir para um caminho apenas: levar o evangelho do Senhor. É essa a missão depois que você foi resgatado. Olha só, eu não sei de onde você saiu, eu sei de onde eu saí. Então, pense de onde você saiu. É muito egoísmo que nós saímos deste lugar, onde nós éramos um nada, e eu falo por mim, era um nada que só fazia dar desgosto para as pessoas. A minha mãe, que hoje está muito doente, a minha mãe vivia de joelhos sem poder ajoelhar, porque ela sempre teve problema nos joelhos, orando para que eu voltasse para a igreja, orando para que eu estivesse na igreja, e eu decepcionando ela completamente, eu bebendo na frente dela, fumando na frente dela, e decepcionando, e ela não deixava de orar, ela não deixava de buscar, ela sempre pediu, ela sempre orou, para que eu estivesse aqui. Então eu não sei de onde você saiu, eu não sei quem orou pela sua vida, ou se foi você que tomou uma decisão, e quando Jesus passou, você foi e seguiu. Mas é muito egoísmo que hoje a gente pare e não passe isso para frente, e não fale com ninguém sobre isso, e não resgate ninguém. Entenda, eu não estou falando de proselitismo, eu não estou falando para vocês encher essa igreja aqui, eu estou falando para vocês encher o céu. Porque essa igreja vai passar, essas paredes vão passar, eu e o pastor vamos passar, mas as palavras do Senhor são eternas, e o céu é eterno. É lá que nós temos que povoar, é para lá que nós temos que alcançar almas. Você não precisa chegar nos seus pais ou quem está ao teu redor e dizer assim: ó, vamos lá na igreja que eu vou, ou vamos lá ouvir o pastor que prega lá, vamos lá. Não, você precisa falar de Jesus para ele. Se for da vontade do Senhor, o Senhor vai plantar essa semente aqui dentro. Se não for, vai plantar em outro campo. Mas somos todos nós plantadores de semente. Lembra que o pastor falou? Planta só a semente. Quem rega e quem dá crescimento é o Senhor. Então você não precisa fazer proselitismo, você não precisa trazer para cá. Não, se o Senhor quiser que venha, ele vai vir. Mas você precisa falar. Você precisa contar o que o Senhor fez na sua vida. Você precisa sentar novamente com essas pessoas. Você precisa dar mais uma chance para elas. Mateus sentou com aqueles do qual ele saiu do meio. A Bíblia não diz que ele continuou caminhando com aqueles
com aqueles cobradores de impostos. A Bíblia não diz que ele voltou a cobrar impostos, mas a Bíblia diz que ele fez um jantar para apresentar Jesus para os seus amigos. É isso que é necessário. Não é para você voltar a andar com quem você andava antes. Não é para você caminhar com eles, ou não é para que você acompanhe eles para toda a vida. É para que você apresente Jesus para eles. Que você plante a semente no coração deles. E deixe que o Senhor vai regar. E deixe que o Senhor vai dar crescimento. É simples. Talvez nós vimos evangelizar, e o que você tem em mente é aquelas pessoas que vão viajar, que comem pão duro lá na África, quando comem, ou que são perseguidos, ou você pensa em evangelizar, você fala, eu vou ter que sair na rua, falando de Deus igual o testemunho de Jeová, batendo na porta, com a Bíblia debaixo do braço. Não. Você só precisa falar sobre Jesus. Todo o tempo que você tiver oportunidade. Você precisa falar sobre Jesus. Você está andando com alguém, caminhando com alguém, um amigo do serviço, um parente que ainda não se converteu, vai na casa dele tomar um café e fala, eu já contei para você o que Deus tem feito na minha vida? Eu tenho certeza que você tem o que contar. Eu tenho certeza. E por mais que essas pessoas sejam fechadas, e acredite, eu sei. Porque eu tenho pessoas na minha família que é fechada, que eu convido todo domingo. Aí um domingo ou outro vem, mas depois demora para vir novamente. Eu chamo, eu quero que venha. Então eu sei o que é levar o não e a porta na cara. Isso acontece, mesmo eu sendo pastor na minha família. O único aqui. Nós temos um tio que é pastor, mas não mora aqui. O único pastor na minha família que sou eu. E quem está comigo aqui é a Sabrina. De parentes fora minha esposa, obviamente. Vocês estão me entendendo? É difícil, mas a semente tem que ser plantada. Nós precisamos seguir o exemplo de Mateus. Ele saiu de um lugar muito duro e muito difícil. Eu sei que você também saiu de um lugar muito duro e muito difícil. Ou ainda que você não tenha saído de um lugar muito duro e muito difícil, você vai encontrar alguém que saiu do mesmo lugar que você saiu. Vai encontrar alguém que teve a mesma caminhada que você teve, que nem o pastor que nasceu no berço cristão. Eu não consigo contar nos dedos quantos filhos de pastores eu conheço que nem passa na frente da igreja. Não passa na frente, porque agarrou um ódio da igreja. Filhos de pastores que são hoje envergonham o pai, são uma vergonha para a família toda, voltaram a cometer crimes, são viciados. Nossa, eu conheço tantos filhos de pastores que passaram por tudo isso, porque de alguma forma foram machucados pela igreja ou algo do tipo. Então, ainda que você não tenha um passado que fala assim, eu vou procurar alguém que era como eu para falar de Jesus, ou seja, como o pastor que veio de um berço cristão, que teve as suas lutas, obviamente, mas veio de um berço onde sempre foi ensinado pela avó, pelo avô, pelos tios, sempre foi ensinado, vai ter alguém para ele aconselhar também. Sempre tem alguém para nós plantarmos a semente que o Senhor colocou no nosso coração. E o que eu quero desafiar você nessa noite é ser um pouco mais de Mateus. É ser um pouco mais amigo daqueles que andavam do seu lado antes. Alcançar aqueles que você saiu do meio. Se você foi resgatado e ama o que o Senhor fez na sua vida, não há motivo para você não falar sobre isso com outra pessoa. Agora, se o que Deus fez na sua vida te magoou, te machucou, aí você guarda para você, porque coisa ruim a gente não deseja para ninguém. Mas se o que aconteceu na sua vida foi bom, não tem motivo para você guardar para você. E olha que interessante, no acompanhado texto, quando Mateus chama esses amigos, né, para se juntar, eu vou ler a partir do versículo 10, você não precisa acompanhar se não quiser. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, estava na casa dele, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram juntamente à mesa com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, olha, aqueles que guardavam a lei, aqueles que amavam a lei. E os fariseus, vendo isto, disseram aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessita de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém,
e aprendei o que significa misericórdia. E aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus diz, é misericórdia que eu quero. Não é sacrifício. Eu não quero que doa. Eu não quero que tenha que sair algo que vai te machucar. O que eu quero é que você tenha misericórdia dos que estão ao seu redor. Que você tenha a mesma misericórdia que te alcançou. Que você tenha o mesmo perdão que te alcançou. Que você tenha como ofertar o mesmo amor do qual você foi alcançado. Eu falo novamente de quinta-feira. Quinta-feira nós examinamos a oração do Pai Nosso. Os homens, examinamos texto a texto. Aprendemos coisas profundas numa linha onde tem 4 palavras, né, irmão? Aprendemos coisas profundas a partir daquela oração. E uma das coisas que nós aprendemos é que o fato de nós sermos perdoados por Jesus, ele vem junto com a decisão de perdoar quem nos ofende. A palavra do Senhor diz, perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoai-nos. Nossa, agora perdoar os meus pecados assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então você precisa perdoar aqueles que te ofendem, para que o Senhor te perdoe. Então, a misericórdia que você alcançou, o amor que você alcançou, o que Deus colocou no seu coração, que hoje você se sente justo de estar aqui, você se sente bom bastante para estar aqui, você se sente amado, se sente diferente, vai levantar amanhã pela manhã com mais ânimo, com o amor de Jesus no coração, vai levantar grato a tudo que Deus tem feito na sua vida, tudo isso que você recebeu, a partir do momento em que o Senhor disse, siga-me, e você seguiu, precisa ser passado para frente, precisa ser anunciado, precisa alcançar quem está ao seu redor. Se eu pedir para você levantar a mão aqui e me disser se você conhece alguém que passa por depressão ou ansiedade, eu tenho certeza que você vai conhecer. Eu tenho certeza que pelo menos 50% das pessoas que estão aqui vão levantar a mão. Talvez até alguém que esteja aqui esteja passando por depressão e ansiedade. E você sabe o que você pode fazer para ajudar essas pessoas a serem curadas através da palavra do Senhor? É dividir o que o Senhor fez na sua vida. É dividir o tempo em que você teve, o caminho para as coisas acontecerem. Nada acontece no estalo de dedo. Eu já disse, eu me converti em 2020. Eu fui me tornar em 2000. Eu me converti e fui batizado. Eu fui me tornar pastor em 2020. Eu demorei 20 anos numa caminhada de ida e volta, de sai e de entra, para poder estar aqui pregando para vocês hoje. E não foi à toa que o Senhor permitiu que eu passasse por isso, para que eu pudesse falar com alguém que está passando por uma crise de ansiedade, ou que está passando por um momento em que não sabe o que tem que fazer, não conhece o chamado que Deus tem no coração, para eu sentar e falar assim, calma. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu vou te contar como foi comigo. E assim nós vamos evitar que aconteça com você. E nós vamos orar. E o Senhor vai clarear na tua mente. E você vai entender qual é o seu ministério. E você não vai precisar perder o que eu perdi. Você não vai precisar sentir as dores que eu senti. Você não vai precisar lutar as lutas que eu lutei. Porque o Senhor me fez passar por isso para poder testemunhar para você. É assim que nós devemos pensar. Eu estou lendo um livro que chama Pastores de Coração. É um pastor que, na concepção deles, todos os membros da igreja são pastores de coração. Então, você, membro da igreja, tem que ter o coração do pastor. Qual é o coração do pastor? Toda vez que você tiver a oportunidade, você aconselhar, você orar pelo teu irmão, você sentar e conversar com o seu irmão, e explicar para o seu irmão o que você sabe, o que você não sabe, agregar outra pessoa. Eu estou sendo muito raso, o livro é grande, então se eu for falar tudo sobre o livro, não vou conseguir explicar tudo. Mas a ideia central é que você tenha um coração de pastor, que é o coração que ama a ovelha, que vai ajudar. Porque se nós tivermos isso dentro da igreja, se você tiver esse coração, você tira a carga e você deixa mais leve para mim, para o pastor ou para qualquer outra pessoa. Porque você entendeu que a missão não é só minha, não é só dele. A missão também é sua. Uma das coisas que quando eu entrei aqui, eu conversei com o pastor e o pastor falou para mim, e
encheu meu coração. Eu já queria estar vindo para cá muito antes, quando ele inaugurou. Eu tinha esse desejo no coração, eu mandava mensagem para ele, eu conversava com ele, mas eu tinha uma aliança em Ourinhos e eu tinha que continuar fazendo o que eu estava fazendo. E ele respeitava isso e eu respeitava essa aliança. Quando eu vim conversar com ele para definitivamente vir, ele falou assim para mim: pastor, nós não temos essa questão aqui de hierarquia, de quem vai ser o pastor presidente, de quem vai ser o maior, de quem está acima, ou de quem está... Nós não temos essa questão aqui. Todos nós aqui estamos no mesmo nível, aprendendo e buscando aprender do Senhor. É aquilo que encheu meu coração. Que eu falei assim: não, então eu não vou trabalhar tete a tete, eu vou trabalhar no mesmo nível, nós vamos poder alcançar da mesma forma, o mesmo crescimento com as pessoas que estão sentadas ali e as pessoas que estão aqui em cima. E eu vi isso acontecer no decorrer dos anos que eu estou aqui. Acho que nós estamos indo para 3 anos aqui, isso? 3 anos já. E eu vi isso acontecer. Então essa palavra dessa noite, não só conhecendo um pouco de Mateus, da história de Mateus, mas essa palavra principalmente é para os nossos corações, para que nós possamos ser mais como Mateus. Nós possamos ter mais pessoas sentadas à nossa mesa. Isso é muito importante, meus amados. Eu sei que é difícil, eu sei que é correria, eu sei que nem sempre você tem tempo para fazer janta para você mesmo, quem dirá para visita. Mas faça esse desafio, pelo menos uma vez no mês, convide alguém que não conheça Cristo para ir na sua casa. Fala: vem cá, vamos tomar um café e comer um bolo. E tenta falar de Cristo para ele. Se não conseguir, se a história mudar, se o assunto mudar, se for para o outro lado, não tem problema, você já plantou a semente. Mas tente, faça esse desafio a você mesmo. Torne a sua casa uma extensão da tua igreja. Torne a sua casa uma extensão do coração de Deus. E o coração de Deus cabe todo mundo. Que a sua casa também possa caber todo mundo. E que as pessoas que estão ao seu redor tenham a possibilidade de se alimentar do que você se alimenta. Mateus só levou essas pessoas até Jesus porque o que ele recebeu de Jesus era muito bom demais para ficar guardado. Era maravilhoso demais para ficar escondido. Era grande demais para ser enterrado. Só por isso que ele levou. Se o que você recebeu do Senhor, se o resgate que ele fez na sua vida é grande demais, é maravilhoso demais, não deixe enterrado. Não fique quieto, não guarde só para você. Se desafie a trazer seus amigos para a tua mesa. Se desafie a fazer visitas, a falar de Jesus. Amado, se você me disser assim: eu não tenho conhecimento, pastor, que vocês têm, eu não sei o tanto da Bíblia que vocês têm, eu não sei falar de Bíblia, eu não sei responder, eu não sei uma coisa, eu não sei outra. Fala só do amor de Jesus, fala do que aconteceu na sua vida, conta das suas experiências, faz o teu testemunho. O teu testemunho vai falar mais alto para essas pessoas aí do que a Bíblia antes dela ser chamada. Sabe por quê? Porque para ela entender que a Bíblia é o manual de fé dela, primeiro ela tem que aceitar a Cristo. E ela vai aceitar a Cristo através do teu testemunho. Então hoje o teu testemunho vai arrebatar mais pessoas para Cristo do que a própria Bíblia. A Bíblia vai sustentar essas pessoas de pé. A Bíblia vai dar respaldo para essas pessoas viverem. A Bíblia vai ensinar a conduta que elas têm que ter. Mas é o teu testemunho que vai resgatar. É o que você passou que vai resgatar. É o que você viveu que vai impactar. Eu te garanto isso que eu estou dizendo. Está na tua mão. Não há desculpas. Não há desculpas. Para Mateus não houve desculpas. Jesus não está pedindo para você largar a tua fortuna. Jesus não está pedindo para você largar teu emprego. Jesus não está pedindo para você largar teu salário de 100 mil reais para seguir Ele. Ele está só dizendo para você: faça um jantar com seus amigos. Conte para Ele o que eu fiz na sua vida. E deixa que eu trabalhe. Não foi isso que aconteceu? Ele fez o jantar, e eu estou finalizando aqui. Convidou os amigos, quando os amigos estavam sentados à mesa, os fariseus começaram a falar. Quem respondeu? Foi Mateus? Quem se levantou foi Mateus? Jesus respondeu. Entendeu? Quem pegou aí? Então, quando você estiver sentado à mesa com os seus amigos, e você achar que você não sabe o que falar, Jesus, através de você, vai falar. Ele vai se manifestar na sua vida e você vai ter o que falar. Você vai saber o que falar, porque é Ele que vai responder.
Amém? Quantos entenderam essa palavra? Se coloque de pé. Eu quero orar com vocês.